Boa noite, seja bem-vindo. Olá, muito boa noite a todos. Obrigado pelo convite, a oportunidade de falar aqui aos ouvintes. A instituição percebeu esse problema, essa crescente desse problema ali no ano de 2022, 2023. E aí, a partir do ano de 2024, a gente criou o Núcleo de Prevenção à Violência Extrema. E a gente começou a analisar esse novo fenômeno que estaria acontecendo, não só no exterior, mas aqui também no Brasil, né? E a gente começou a pôr luzes nesse problema e começou a identificar que ele era muito mais recorrente do que a gente imaginava, né? Muitas vezes a gente tinha uma subnotificação, às vezes as coisas ficavam no interior da escola, né? Os problemas ficavam no interior da escola. E quando a gente começou a analisar isso tudo, a gente se assustou, porque só no ano passado o núcleo ele atendeu a aproximadamente 158 casos só aqui no Rio Grande do Sul. E aí, a partir disso, a gente começou a fazer um estudo para entender as causas e, principalmente, adotar algum procedimento para a gente prevenir isso. E, a partir disso, até com base em estudos dos Estados Unidos e do Reino Unido, a gente conseguiu estabelecer preditores da violência para que a gente possa perceber quando um adolescente, uma criança está começando a migrar para esse mundo da violência extrema, para que nós possamos fazer a intervenção e trazê-lo para o caminho correto. Mas, promotor, como é que o pai, a mãe, a família, a escola, os amigos conseguem detectar que essa criança está neste caminho ou está nessa vibe, como eles gostam de dizer? Exatamente. A partir desse estudo que nós fizemos, a gente conseguiu identificar alguns sinais, que esse exatamente é o nome do nosso projeto, né, que é o Projeto Sinais. Então, alguns sinais que a criança e o adolescente começam a demonstrar para que a gente fique alerta e comece a investigar a situação. Uma das principais, os três pilares que a gente conseguiu identificar em todos os casos que nós atuamos são famílias que não são estruturadas, o bullying e também o excesso de telas. Então, em todos os casos que a gente identificou que aquele adolescente estava migrando para o caminho da violência extrema, a gente identificou esses três fatores como os principais. Muita gente diz, mas no meu tempo tinha bullying, tinha o gordo, tinha o alemão batata, tinha o preto, tinha o pé não sei das quantas, né? Mas qual é a diferença do bullying daquela nossa geração para essa geração de agora? Esse é um ponto bem interessante que eu sempre costumo dizer. Para quem a gente costuma brincar ali, para quem conhece o que é uma internet de escada, então que nasceu no mundo analógico e migrou para o mundo digital, ele tem a internet e as redes sociais, enfim, como uma ferramenta de trabalho, um meio de comunicação, mas para essa gurizada nova que nasceu já na era digital, o mundo virtual é uma extensão para eles do mundo real. Então, o mundo real e o mundo virtual, eles meio que se confundem. Então, a partir disso, o bullying, e especialmente o cyberbullying, ele ganha uma escala e uma intensidade muito maior. Porque eu costumo dizer, exatamente como você mencionou, todo mundo tinha esse apelido, todo mundo tinha essas brincadeiras, mas a partir do momento que a gente ia embora para casa, essas brincadeiras acabavam e a gente tinha aquele momento de paz. E hoje em dia, com o mundo digital e com o cyberbullying, esse problema ele é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, o adolescente sai da escola e vai para casa e aquilo não acaba nunca. Então, por isso ele ganha uma intensidade muito maior. E de que forma, promotor, a família, os pais podem ajudar
ou se antenar nessa história. Ah, meu filho está lá no quarto, não sai, não interage, não, meu filho não gosta de balada, não, a gurizada toda está lá na festinha do Joãozinho, mas meu filho está aqui, está lá no computador estudando, entre aspas. Será que está mesmo estudando? Pois é, isso é uma coisa muito importante. Os pais, eles têm que saber onde o filho está navegando. Antigamente, nossos pais, eles queriam saber onde a gente estava, onde a gente ia sair, na casa de quem que a gente ia. Então, tinha essa percepção dessa segurança em saber os locais que os filhos frequentavam. Hoje em dia, como a gurizada está mais reclusa dentro de casa e acessando o mundo virtual, os pais têm essa falsa percepção. Ele está ali no quarto dele, então ele está seguro. Só que muitas vezes ele está acessando conteúdos ou ele está navegando por plataformas que estão exatamente transmitindo para ele esses valores de violência e que eventualmente estão fazendo essa influência negativa nos seus filhos. Então, é extremamente importante fazer esse tipo de acompanhamento e de monitoramento de onde os filhos estão navegando e em que sites, em que plataformas eles estão consumindo conteúdo. Bom, voltando à questão do bullying aqui, promotora, tem um ouvinte que pergunta, bom, mas então não vale mais aquela máxima que se espalhou de que sempre houve bullying, ninguém nunca se ofendeu por causa disso. Quer dizer, vivemos uma época diferente. Exato. Eu acho que, sim, o bullying sempre aconteceu. O que eu acho que mudou hoje em dia é exatamente a intensidade e a escala que ele ganhou. Como eu mencionei, o bullying ele durava o período enquanto a gente estava ali junto fisicamente no ambiente escolar. Só que a partir do momento que esse bullying migrou não só para o ambiente escolar físico, mas para o ambiente virtual, ele ganha uma proporção muito maior e ele não para. 178 casos de adolescentes com tendências à violência extrema, como o senhor mesmo disse, foram identificados, 41 considerados graves e atualmente monitorados. O que fazer com esses jovens? Esse é um desafio grande, tanto para o Ministério Público quanto para as redes de proteção que atuam no entorno desses adolescentes, né? Porque, na verdade, cada caso é um caso, então a gente precisa analisar e verificar aonde que aconteceu o déficit ali de atenção para aquele adolescente, né, que acabou levando ele para esse mundo da violência. Então, se foi o excesso de bullying, se foi uma família que estava desestruturada, se foi um excesso de tela. Então, a gente faz, dentro da nossa atuação em conjunto, com as promotorias da infância e juventude local ali do município e também o pessoal da rede de proteção, então assistência social, conselho tutelar, a equipe da escola, faz essa análise do caso concreto para verificar qual vai ser o melhor caminho a se seguir. Bom, essas crianças, nós tivemos esse último caso agora, que nos deixou realmente espantados, nos pegou, foi um soco na cara, realmente, esse caso aqui de Caxias do Sul, 3 adolescentes que acabaram esfaqueando uma professora de inglês porque aparentemente estavam inconformados com a nota, já tinham sido reprovados e mantinham, né, uma tendência a essa violência extrema. E pelo que eu ouvi, o próprio delegado que conduz o caso, havia também a intenção de atacar o diretor da escola, quer dizer, que não era um ataque sozinho. Desligaram câmeras, né, para que de repente não deixassem rastro ou não fossem filmados, sei lá o que passou na cabeça deles. Mas e agora? Vão para a fase, ficam com essa restrição de liberdade, acabam ficando talvez, não sei se a fase ainda é o melhor local para se mandar adolescentes, né? E aí isso vira um caldeirão. É um fato bastante recente, né? Nós ainda estamos atuando sobre ele, eu não posso dar muitos detalhes, né? Exatamente porque ainda está em curso, mas foi o que eu disse, é uma situação complexa que demanda a análise de todo o contexto de por que chegaram até esse fato para ver quais serão
as medidas que nós vamos adotar aí na sequência. Bom, de retirar o celular das mãos e da mochila desses alunos durante o período em sala de aula ajuda, ou pelo menos ameniza essa tendência de violência extrema nas escolas? Olha, a gente tem conversado com o pessoal das escolas em relação a essa nova determinação de proibição de utilização de celular dentro do ambiente escolar, e o que a gente teve de resposta do pessoal das escolas é que melhorou bastante o comportamento, a interação entre eles. Agora, se isso vai sopesar ou não para a questão da violência extrema, eu acho que ainda é muito cedo para a gente tirar uma conclusão. Eu acredito que sim, vai ajudar bastante, porque como um dos pilares é o excesso de tela e a gente verificava que realmente havia um excesso de tela, inclusive dentro do ambiente escolar, eu acredito que no médio e longo prazo isso vai trazer bons resultados. Não dá uma certa frustração, promotor Márcio, chegar, a gente está no século XXI e, pelo menos a minha geração, eu não sei que idade o senhor tem, mas a minha geração sonhou tanto com esse século XXI, essa modernidade toda, essa interação inteira, essa visão global que se tem hoje, né? Num piscar de olho, eu posso conversar com alguém lá na Ásia, na China, no Japão, enfim. E nós estamos discutindo exatamente isso nesse momento, que é o extremismo, que é a violência, quando os nossos jovens possuem essa gama de informação para serem pessoas éticas, responsáveis, profissionais do mais alto gabarito. Não, com certeza. Eu também sou do milênio passado, né? É um pouco frustrante, mas ao mesmo tempo é compreensível, porque é toda uma tecnologia nova e a velocidade com que a tecnologia avança é muito grande e a gente tem que se adaptar a ela. Então, da mesma forma que essa geração nova já nasceu plugada, talvez eles tenham que agora aprender a se desplugar um pouco e voltar um pouco para o mundo real. Tá certo. Olha, é necessário que então que haja nesse momento um mutirão. Família, escola, sociedade como um todo, né? Conselho tutelar, enfim, as promotorias da infância e juventude, mas a gente vai precisar achar uma saída para tudo isso. Exatamente. Como a gente sempre costuma conversar com o pessoal da rede, é um problema complexo que demanda uma solução complexa também. Então, a atuação multidisciplinar para esse tipo de problema é muito importante para que a gente consiga atingir um resultado satisfatório. Tá certo, então, promotor Márcio Abreu Ferreira da Cunha, que é do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema do MP. Muito obrigada por conversar com a gente aqui. Sinta-se sempre muito bem-vindo aos microfones da Rádio Vale. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado.